que tem a ver com a logística, tá bom? Beleza. Juliana, você já conhece, ela que criou o grupo. E nessa reunião, basicamente, a gente está aqui para conversar e tirar dúvidas que ficaram depois de assistirem o vídeo. Eu acredito que todo mundo assistiu. É assim? Pela cara, eu acho que o Marcos não assistiu. Tudo bem. O curto eu assisti, o longo não. Eu esqueci de concluir. Eu comecei a assisti 5 minutos, depois me ocupei e não me lembrei de assistir. Acontece. Mas ainda dá tempo, né? Não assistiu agora, mas ainda dá tempo. Isso é importante. Não, dá tempo. Tem muita informação valiosa naquele vídeo. Se não conseguir assistir, pode só ouvir. Mas tudo que é falado lá é extremamente importante e vale a pena assistir. Acredito que muitas das dúvidas que você possa ter agora, e quem não assistiu, já vai ser respondida lá. Mas a gente está aqui para responder dúvidas também. Então, esse encontro é principalmente para isso, tirar as dúvidas de vocês. Legal. Com certeza. Tem algumas informações importantes que eu acho que a gente pode deixar para o final, dá tempo também de entrar mais pessoas. E, por enquanto, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Tá bom. Alguém já chegou aqui com uma pergunta? Eu vou ter que confessar que eu não... Bom, já tem pergunta aí, desculpa, não vi o seu segundo. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos utilizar aqui o recurso de levantar a mão, e aí quem for na ordem a gente vai liberando. Ó. Por exemplo, o Marcelo levantou a mão agora. Isso. Pronto. Beleza. Bom, para quem eu não falei, boa noite ainda. Boa noite, pessoal. Eu estou indo a primeira vez no Monte Roraima. Vou fazer o Salto Ângelo também. Eu acho que eu e o Eduardo, não sei se tem mais alguém desse grupo que faz esses dois. Tenho algumas dúvidas. Eu preciso confessar que eu não vi o vídeo do Monte Roraima, eu vi do Salto Ângelo, mas do Monte Roraima acabei não vendo por esquecimento também. Recebi o link, já nem lembrava mais que tinha o link lá. Mas tem algumas dúvidas que eu preciso perguntar, que são referentes à transição dos dois trechos, e depois especificamente do Monte Roraima. Que é o seguinte, eu estou tentando fazer minha mala, né, e minha mala é para dois propósitos. Então, uma coisa que eu tenho dúvida é assim, será que eu preciso levar muita roupa para o Salto Ângelo e que vai servir a mesma para o Monte Roraima? Nesse caso, se sim, a resposta é, eu posso largar uma mala em um ponto e levar só uma para o Monte Roraima, já que tem que carregar muita coisa, ou eu tenho que ser realmente muito sintético, levar só uma sunguinha para o Salto Ângelo e depois seguir carregando a tralha para o Monte Roraima, que eu acho que é mais exigente? Ou eu estou errado? Ou não é nada disso, e vai assistir o vídeo e fica quieto? Bom, basicamente, sobre a possibilidade de levar uma bagagem e depois largar, que não vai ser largada, vai ser entregue a nossa logística e a gente vai levar para o hostel Native, né, lá em Boa Vista. Existe essa possibilidade, tu poderia levar mais coisas, porque tem uma... Eu concordo. Eu acho que é mais prático. Pouca coisa você não vai reaproveitar, sabe? Mas como vai ser uma viagem, o Salto Angel, você não vai ter tempo de lavar a roupa e tudo mais. Mas a maioria das roupas são semelhantes, com exceção da roupa de frio, que o Monte Roraima vai te exigir um pijama, né? Mais quente. E Isso. a roupa de caminhada também, que é o corta-vento, lá em cima, durante o dia faz muito mais frio do que faz no Salto Angel. Então... como não vai ter esse tempo de lavar e ajeitar as roupas, você pode fazer 2 malas que a gente faz essa logística para você. Mesmo vale para o Eduardo também. Perfeito. Tá, eu tenho mais perguntas, mas acho que vamos rodando, né? Ô, Juliana. Eliel tinha levantado a mão.
Esse grupo que está participando dessa reunião é o grupo que vai? São quantas pessoas? Como que é a logística, assim? Quantos guias, etc.? Tá, esse grupo aqui, se eu não me engano, são 12 pessoas, mas eu posso estar enganada, mas até onde eu vi não é mais que 12. Ele pode aumentar, quando a gente chega no número de 16 pessoas, 17 mais ou menos, a gente cria 2 grupos e tem 2 equipes para atender. No caso de vocês, por enquanto, uma equipe só. Olha, depende muito da quantidade de pessoas que vão, de acordo com o perfil do grupo, né? Quando tem pessoas, a maioria do grupo é mais pessoas idosas, ou que tem algum tipo de dificuldade, que já relatou anteriormente para a gente, aí vai acrescentando mais pessoas na equipe para dar suporte. Mas, no geral, a maioria dos grupos são atendidos de quase 1 para 1 na equipe, contando com os carregadores pessoais também. Às vezes até passa, às vezes vai mais gente na equipe do que no próprio grupo. Mas é mais ou menos isso. Lá nos acampamentos, quando a gente chega, o pessoal já chegou antes, montou as barracas, está preparando as comidas. Como que é essa parte assim? Tá, não necessariamente antes, né? Eles fazem de tudo para chegar antes, mas a gente tem que considerar uma situação que eles estão carregando o peso de tudo que vocês vão consumir e utilizar lá, com exceção da bagagem pessoal. Então, eles saem na frente, a maioria deles saem na frente de vocês, eles caminham muito rápido, mas vai depender da quantidade de peso que cada um vai estar carregando. Então, às vezes, o carregador que está levando a sua barraca, ele pode chegar primeiro e montar a sua barraca, mas o carregador que está levando a barraca do Giba, ele pode estar atrás. Então, pode ser que o Giba chegue e tenha que esperar um pouquinho até ele chegar. Funciona dessa forma, mas eles sempre fazem de tudo para fazer tudo com o máximo de antecedência, para que você chegue e fique o mais confortável possível. O local de comida é tipo uma tenda, assim, que a gente vai ficar abrigado lá dentro? Como é que é? E a última pergunta por hora. Vai ter cadeira para a gente sentar lá? Vai ter cadeira para vocês sentarem. No primeiro acampamento existe ainda alguma estrutura, eu não criaria muita expectativa em relação à estrutura, mas tem umas, como é que eu chamo? Aqui a gente chama de tapiri, né? Não sei como é que vocês conhecem por aí. Mas é umas barraquinhas de palha, né? Tem umas casinhas de barro, mas elas não estão para os turistas, elas estão somente para a equipe de suporte, para, de repente, cair uma chuva muito forte, eles precisam guardar comida, guardar alguma coisa, e tem essas barraquinhas que vocês vão ficar embaixo, até na primeira noite tem mesa e banco. Aí depois, tudo que vocês vão utilizar é o que a gente leva, cadeira a gente leva, tenda a gente leva, toda a estrutura que vai da primeira noite para frente é o que a gente leva, já não tem mais nada construído, né? Então no cume vai ter local, então. Principalmente no cume, assim, que eu estava pensando, né? Lá vai ter tenda, vai ter umas cadeiras para a gente ficar sentado, etc. No cume não tem tenda. Vocês ficam normalmente em lugares que são cavernosos, são lugares que são abrigos. Pode ser, como esses lugares, eles não são pré-definidos por nós, a gente fica à mercê do próprio parque dizer onde cada equipe vai ficar. A gente só sabe isso no dia da expedição. O próprio guia, inclusive, só sabe no dia da expedição. Mas esses lugares normalmente são abrigos, cobertos, às vezes alguns ficam mais expostos, outros são realmente cavernas, que você entra e tem mais de 5 metros de caverna. E aí, vocês vão utilizar esses abrigos como suporte, tanto para colocar barraca, quanto para se alimentar e tudo mais. E aí, nesses lugares, a gente não costuma montar tenda por conta do espaço disponível, né? Não é um terreno totalmente plano, inclusive a barraca, às vezes, ela pode ficar num lugar que não vai estar ali muito plano, pode ser incômodo. Mas a gente leva a cadeira, a gente facilita para vocês para ter o máximo de conforto possível. Cadê, pessoal? Estou perguntando, né? Marcelo, normalmente. Pode falar, Marcelo.
Se tiver outra pessoa na frente, à vontade. Pode falar, é só você. Tá, nesses locais de caverna, a gente vai ficar só no saco de dormir, é isso? Não, aí nesses lugares vocês ficam sempre de barraca. Todas as noites vocês vão dormir na barraca. Não, quando é caverna. Dentro da caverna, aí monta a barraca Muito e legal. aí dorme na barraca, com saco de dormir e o isolante. Tá, isso vocês levam tudo, né? A gente não Isso. precisa se preocupar com nada. Tá. Não, Lanterna. pera, calma. Ah, A gente leva A barraca. gente leva, mas o saco de dormir e o isolante térmico, cada um carrega o seu. A gente oferece para vocês, mas cada vocês um carrega o seu. fornecem e a gente carrega. Aí, perfeito. Isso. Não, tudo bem, tudo bem. bom? Não pesa mais do que 40 quilos, não, né? Então dá 2 quilos, no máximo. Tá. Outra coisa lá, provavelmente vai estar chovendo nesse período, né? Eu comprei um sapato, né? Que eu achei ele um pouco duro. Tanto o tecido, né? Ele é de couro, quanto o solado. Isso significa que pode ser que ele seja um pouco escorregadio. Dá para ir ou melhor não, vocês indicam alguma coisa diferente? Eu comprei um MacBook, tipo bota para trekking mesmo, né? Só que eu comprei, eu tô usando ele todo dia para poder amaciar, né? Mas ainda assim eu achei ele um pouco liso. Eu achei, né? Eu tinha comprado um outro antes, tipo tênis, não deu certo, achei extremamente liso. Mostra ele Pra aí. caminhada. Mostra ele, Né? Marcelo, pra gente ver o Tá no solar. carro. Eu tô num hotel em Lavras. Ah. Tá lá no carro, lá no estacionamento, lá no subsolo. Posso buscar. Mas Posso pegar uma imagem. você pode mandar foto, Marcelo, depois do tênis e da bota. Por quê? Por que eu tô falando do tênis e da bota? Uhum. Porque dependendo da situação da bota, talvez o tênis seja mais favorável. Se o solado do tênis for mais esponjoso, ele provavelmente vai escorregar menos do que o da bota, que é muito mais rígido, né? Mais duro. Não é. A bota é mais macia do que o tênis. Esse é o problema. Não, normalmente material esponjoso, aqueles tênis de corrida que tem um bom amortecimento, aquele material escorrega menos nas pedras molhadas. Então, assim, a bota, ela é ótima porque ela te dá uma estabilidade no teu tornozelo, ela tem trava, então, assim, trechos de lama, pedra, ajuda bastante, ó, a do Liel. Mas o tênis também tem suas vantagens. Dependendo do solado, pode ser que ele escorregue menos, aí a gente teria que avaliar, não dá para te dizer assim por cima. Tá. E a outra questão do tênis é quando ele molha. Ele seca muito mais rápido do que uma bota e ele também é mais leve, costuma ser, né? Agora, se for um tênis de trilha, ele não vai ser tão leve assim. Eu tô lembrando daquelas sapatilhas também, que ele tem até os dedos desenhados assim. Aquilo dá para você pisar na água à vontade. Só que eu acho que pro Monte Roraima ela Pro deve ser Monte Roraima pode dispensar. Pode não vai, levar não. pro Salto Range, Não Você adianta. vai ser só mais um peso para você. Entendi. Não pesa nada, ela é levinha, mas só que acho que realmente não adianta porque ela não isola de temperatura nada, é muito gelado. Só se for Isso, aí você... Pra cruzar rio, talvez. Exatamente. Para cruzar o rio, a gente recomenda meias. Nada de sapatilha, nada de meia com borrachinha embaixo, meia de algodão. A mais simples, aquela velha mesmo que você tem em casa, leva um par de meias para estragar nessa expedição, porque vocês vão precisar delas em vários momentos. E por incrível que pareça, é o par de meia mesmo que não escorrega. A sapatilha anfíbia escorrega, bota escorrega, descalço então nem se fala. A medida de segurança para fazer travessia de rio, passar a área alagada lá no Monte Roraima, é meia de algodão, beleza? Aí você já leva um par ou dois, já consciente que aquele par você não vai utilizar mais, que muito provavelmente você vai estragá-lo por lá. E nem adianta ser térmica. Não, também não, porque aí você vai passar a área alagada, vai tirar, vai secar o pé e vai botar o sapato de novo. Entendeu? Beleza. Vocês vão ter bastante tempo para isso. Esse é o recomendado para esses trechos. Descalço também não? Descalço jamais. É mesmo? Escorrega muito. Então tá. Bom, última... Não trecho todo, só para travessia de rio, tô dizendo. Não, então, a travessia de rio, descalço jamais. Bom, Muito escorregadinho. Acho que a última que me ocorre agora é com relação ao telefone. Eu tenho dois carregadores um de 20 mil e um de 30 mil. Acho que não dá para o período inteiro também, né?
De 20 mil é suficiente para um aparelho celular, você utilizando o aparelho em modo avião durante o dia e carregando durante a noite. E monitorando também para não ficar assim, passou da carga e não deixar ele a noite inteira, né? Porque às vezes ele passou, encheu a carga e a gente esquece de tirar e fica lá a noite inteira gastando carga da bateria. O celular descarrega um pouquinho, aí pá, a carga da bateria vai. Assim você gasta mais. Mas normalmente um powerbank de 20 mil miliamperes atende um aparelho celular, dessa forma. O período todo. O período todo, os 7 dias. Agora, se você vai levar uma GoPro, pretende levar um drone, alguma coisa, aí tem que levar mais baterias. Beleza. E sobre... Ah, pode falar. Oi, tudo bom? Isso. Deixa eu assim, entender uma coisa. Geralmente, pelo menos aqui em São Paulo, julho é bem mais seco em termos de chuva. Lá, como que funciona? O regime de chuvas lá é mais ou menos igual? Também é mais seco do que as outras épocas? Só para entender, porque a gente tem uma situação peculiar aqui em casa. Minha esposa fez uma cirurgia faz 15 dias e a gente tem mais 15 dias para ir. Né? Foi uma cirurgia meio às pressas. E a gente está entendendo o quanto vale realmente de permanecer na ideia de ir ou não, ou fazer uma outra tipo de caminhada aí, enfim. Preciso entender qual o risco que o Marcelo até estava colocando de escorregar ou de cair, ou etc., em função dessa cirurgia que ela fez. A gente sempre fez boas caminhadas, a gente não tem problema nenhum com caminhada. Todas as perguntas que a gente ouviu agora, a gente, vamos dizer assim, está até bem acostumado, mas tem essa situação importante aí da cirurgia. O que você me fala, Juliana e Selene? Tá. Primeiramente, a gente quer muito que vocês consigam ir, claro. Sim, a gente também, viu? Mas eu preciso ser bem realista. As chances de escorregar, as chances de fazer um grande esforço, elas são de 100% o tempo inteiro. Independente do período, uma coisa que eu ia fazer essa observação sobre o Marcelo estava falando, muito provavelmente essa época está chovendo. Muito provavelmente chove sempre no Monte Roraima, no topo, principalmente. Tá? Chuva e Monte Roraima são duas coisas que andam juntas sempre. Tenham isso em mente para não chegarem lá e dizer, mas me falaram, não sei o quê. Não. Dependente da época, no topo do Monte Roraima, dificilmente não chove. Mas também tem os grupos que vão e falam, não pegamos chuva nenhuma. Por exemplo, o grupo que voltou sexta-feira. Eles falaram, gente, a gente pegou dias nublados, mas chuva zero. Mas a probabilidade de chover é muito grande. E não é uma trilha fácil, não é tão técnica, né? É uma montanha, mas não é tão técnica, é praticamente caminhada. Mas tem os trechos mais delicados. Não tem escalaminhada? Tem escalaminhada? Tem escalaminhada, vou chegar lá agora. Tem os trechos mais delicados, que são as escalaminhadas, principalmente no terceiro dia, que é o dia da subida, né? Que você sobe a montanha, de fato, da base ao topo. São 6 quilômetros e a dificuldade ela é gradativa. O primeiro dia é considerado o dia menos difícil. Reparem que eu não utilizei a palavra fácil, é o dia menos difícil, porque é o dia que vai ter mais trecho semiplano, a caminhada é mais aberta. O segundo dia, ele tem uma distância menor, porém a dificuldade aumenta devido ao ganho de elevação e às mudanças do solo. Ele fica mais acidentado, fica realmente mais difícil de caminhar e sobe mais. E sobe, em relação ao primeiro dia, você sobe em torno de 700 metros, em 10 quilômetros. E já no terceiro dia, o dia do ataque, é mais de 1.200 quilômetros de ganho de elevação, em 6 quilômetros. 1.200 quilômetros? Não, 1.200 metros, né? 1.200 metros. Perdão, metros. Caraca, falei, meu Deus do céu, eu tenho que comprar uns 3 pares de tênis aqui. Isso, vai ter que voar, né? Perdão. Fala, 1.200 de elevação. Nesses 6 quilômetros de extensão, que é a subida do Monte Roraima. Nesses 6 quilômetros, a gente tem 3 trechos bem delicados. O primeiro deles é logo no início,
que é um trecho bem argiloso, íngreme, que precisa de fato escalaminhar. O segundo deles é o Passo das Lágrimas, que é aquele trecho que cai a cachoeira e as águas escorrem do topo da montanha, se transformam numa cachoeira, e a gente passa por baixo, mas ele não tem só a cachoeira, ele também é íngreme, tem muitas pedras soltas, e ao lado tem um abismo. Esse abismo, já caiu alguém de lá? Não caiu ninguém de lá. Para cair de lá precisa de fazer um esforço, mas também não é um lugar que a gente passa tranquilo. A gente passa redobrando o cuidado, redobrando a atenção. E o último trecho mais delicado é quando está chegando no topo, que as pedras ficam bem maiores do que vocês estão acostumados nos dias anteriores, e aí precisa escalaminhar novamente. A caminhada lá em cima, apesar de ser a maior montanha plana do mundo, ela não é nada plana, totalmente acidentada o tempo todo e muito alagada. Então, se eu disser para vocês que é fácil, que, enfim, né, que dá e qualquer pessoa consegue, talvez vocês criem uma expectativa diferente do que realmente é. As pessoas conseguem. A maioria delas, assim, a gente só teve 2 desistências durante esses 8 anos. A maioria das pessoas conseguem, mas algumas com mais facilidades e outras com mais dificuldade. Mais fácil não é. Aí o que a gente tem que avaliar? Como é que vai estar a recuperação da Vanessa daqui 10 dias, por exemplo? Como é que vai estar essa cicatrização? Como é que ela vai estar conseguindo desenvolver os movimentos? Para avaliar direitinho, mas a pessoa mais adequada para falar isso, acredito que seja o médico, para ver o nível de atividade que ela vai poder desenvolver. Aí, para dar essa informação ao médico, pode falar que é uma atividade bem intensa, bem cansativa. Fechado, beleza, obrigado. E o pior que ela é médica, né? Então ela tá louca para se dar uma alta. Para se dar alta, mesma, né? Então eu tenho que segurar aqui, né? Poxa, Vanessa, tá bom, mas valeu, ela falou obrigado. comigo hoje e a gente falou vai conseguir hoje, pensar. Né? Falou, a gente vai conseguir pensar em algo legal. Vai dar certo. Obrigada. Oh, legal, se conseguir seria legal, porque a gente está indo, estamos indo os 4 aqui e tal, já faz tempo que a gente se organizou, enfim, e agora teve essa cirurgia meio inesperada aí, mas vamos lá, tá bom? Obrigada. Valeu. Nada. Pode seguir. Eduardo. Oi, gente, boa noite. Em relação ao corta-vento, ele pode ser daqueles corta-vento, tipo assim, aquele mais fraquinho mesmo, ou ele tem que ser algum que tem uma proteção para usar à noite, por conta do frio? Esse corta-vento ele vai ser mais utilizado durante o dia, né, para caminhada à noite. Só aqueles itens que tem lá no checklist é o suficiente, né, que é a segunda pele, o fleece, a calça. Tá, o corta-vento, uma recomendação que eu dou é que ele seja, no mínimo, impermeável. Se for daqueles mais simples, mais que molha, você vai acabar ficando na mão, porque às vezes, durante o dia mesmo, quando a gente está caminhando, esquenta o corpo, mas quando a gente para, um exemplo, a gente vai na jacuzzi, que a água é um pouco fria, aí você vai e toma um banho, aí tem um corta-vento que se pegar um chuvisco, molha, fica ensopado, você vai ficar com frio, vai ficar sem o corta-vento, que você não vai querer ficar caminhando molhado, aí, pelo menos que ele seja impermeável. Agora, para dormir à noite mesmo, o pijama costuma dar conta, até porque os sacos de dormir são muito bons. Mas se você tiver um corta-vento que dê para usar durante o dia e à noite, né, nos momentos que você vai estar ali conversando com o pessoal no acampamento, de repente vocês querem sair para dar uma volta para conhecer algum lugar ali perto, à noite, enfim. Quanto mais versátil for a peça, melhor. Fechou, muito obrigado. Nada. Marcelo. Marcelo, tá desligado o microfone. E vocês não estão lendo meus lábios? A gente já ia responder, desculpa. Porque... Brincadeira, desculpa. Viu? Quanto frio faz lá? Hein? Qual a temperatura que a gente vai pegar lá? Olha, no período mais frio, à noite pode chegar a fazer 0. Esse não é o período mais frio. As menores temperaturas, elas
Normalmente em dezembro, janeiro, esse é um período que pode-se dizer que é um pouco mais quente. Pode ficar ali entre 5 e 7 à noite, mas eu também não estou prometendo isso. Pode bater um vento muito doido lá e, de repente, ficar muito mais frio do que costuma ficar nessa época, tá? O Giba tinha perguntado sobre tempo seco e úmido, mas acho que falando sobre a chuva já respondeu, né? Lá é impossível fazer uma fogueira. Pronto. Sim, a gente imaginava isso aqui também, né? Que ia chover e tal. Não, ninguém estava querendo, né? Uma sequência só para entender se tinha um pouquinho menos ou não. Tranquilo. Pronto. E lanterna, você falou até da gente dar uma volta à noite, se for o caso, né? Se tiver neblina, né, eu já andei numa montanha de mesa assim, que você não enxerga, você perde totalmente o sentido de que para que lado você está indo. Aí assim, não sei, a gente, se for fazer isso, tem acompanhamento, o pessoal orienta, sai com lanterna, lanterna vocês levam, como é que funciona isso? Vocês precisam levar a lanterna de cabeça e, se for a bateria ou pilha, tem que pensar numa forma de recarregar, que vocês vão utilizar bastante. Sei. E essas caminhadas que eu também falei... vocês fornecem a lanterna ou a gente tem que levar cada um a sua? Não, cada um leva a sua. Entendi. E essas caminhadas que eu comentei, todas elas são sob supervisão. Vocês não vão fazer nada que vai colocá-los em risco, de forma irresponsável. O guia sempre vai estar junto, ou se o guia não estiver junto, vai ser sempre um lugar onde ele possa ver vocês, onde ele saiba que é seguro, onde ele tenha olhado a habilidade do grupo como um todo e, pela experiência dele, ele sabe, não, esse pessoal, eles podem ir ali 50 metros sozinho para frente. Se não, ele vai acompanhar ou vai mandar alguém da equipe para acompanhar. Entendi. Tá. Será que vocês podem colocar de novo, aliás, pode colocar nesse grupo último, que acho que o checklist não tá nesse grupo, tá? Nesse que a gente entrou aqui hoje? Eu vou mandar agora. Eu acho que tá no outro grupo, né? Aí se puder colocar, ótimo. Eu achei uma foto aqui do sapato que eu comprei, vamos ver se dá para ver aqui. Deixa eu sair tirar o modo. Ela acabou de falar que a gente vai... Juliana, a gente leva o colchãozinho de ar e o isolante ou pega aí? Eu não entendi só isso. A gente fornece o isolante, que é o modelo casca de ovo, não é o inflável, não é o de ar, tá? E o saco de dormir a gente também fornece. A gente vai entregar para vocês 1 hora antes de começar a caminhar. E você acha legal o inflável levar também? Olha... Ou é muito pesado, é bobeira? Depende de como qual é a sua prioridade, né? Como é que você dorme? Tem gente que não consegue dormir de forma alguma no isolante, na casca de ovo, que realmente precisa levar. Mas se você é uma pessoa que é tranquila, já tem muita experiência em acampar e acha que é tranquilo. Eu sempre... Fechou, beleza. Agora, opinião particular, eu sempre durmo no casca de ovo porque eu sou uma pedra. A gente cansa, né, o dia inteiro e à noite você não quer saber onde vai deitar, você quer deitar. 20 vezes pro Monte Roraima, meu, então aí você já tá escolada aí. Pior que não, viu? Não fui 20 não, mas realmente eu durmo em qualquer canto. Tá bom, beleza. Será que você consegue me ajudar aqui se isso aqui dá? Vamos ver se isso dá. Tá me parecendo uma boa bota, Marcelo. Não tá me parecendo algo ruim, não. Tá. Você pode me mandar no WhatsApp pra gente ver mais de perto. De repente, até o link de onde você comprou para olhar as especificações. Mas, aparentemente, tá legal. É impermeável? É borracha, né, Marcelo? O solado é borracha, né? É borracha. É que ela novinha, é como eu comprei, peguei semana passada. E então, eu escorreguei umas 2 vezes e fiquei assustado, mas depois parece que ela começou a dar aderência. Não sei se veio com algum revestimento quando nova, né? Mas agora até que ela tá melhor. Lá no monte, eu nunca vi ninguém falar que tem um sapato que não escorrega lá. Tem uns que ajudam, né? Tem uns que, claro, escorrega menos, outros escorregam mais, mas assim, então, não existe esse sapato perfeito para o Monte Roraima. Perfeito, tá bom. Tá bom? Entendi. Então esse tá legal. Isso, é só ir com calma, com cuidado, você vai percebendo que
como é que vai ser o modo que você vai lidar com ele. Agora, a minha recomendação, do fundo do meu coração, para você que comprou o sapato agora, use o máximo de vezes que você conseguir usar. Estou usando todo dia. Ele precisa estar bem macio. Sapato novo em trilha é furada, tá bom? Não, tô usando, eu só não vim dirigindo hoje, porque eu vim sentado no carro, não adiantou. Eu vim com um sapato, mas e antes tinha um evento aí, mas estou usando todo dia. Ótimo. Mandei no grupo, tá? Quem quiser, peguei no Mercado Livre, tá no grupo o link. Até foi um preço bom. Marcos, Obrigada. Falando de chuva, tem os insetos. E aí tem uma recomendação de repelente, como que é o nível de insetos? Essa é uma pergunta. Outra pergunta é a respeito do banho, de lavar roupas, porque tem também aí alguma das coisas que eu li, se vai ter um espaço separado do banho da cachoeira, como que é essa logística lá? Só por curiosidade, essas duas perguntas. Mosquito tem bastante. Repelente também é outra coisa que eu nunca ouvi alguém dizer, esse daqui eu passei, funcionou, foi perfeito. Não. Todo mundo sofre com mosquito. Todas as marcas de repelente que eu já vi, e as pessoas levando, que eu já usei. Eu acabei de mandar no grupo uma loção anti-mosquito, que a gente indica. Que muitas vezes o olho faz mais efeito. Essa loção é específica anti-mosquito. Então, dá tempo de ir atrás. Se não, um óleo. Um óleo funciona bem melhor, às vezes, do que o próprio repelente. Isso. Agora tem que ter muito cuidado em relação ao óleo e ao sol. Sol e óleo não são duas coisas que, né, não é uma boa combinação, porque vai queimar a pele. Aí, onde que vai ter muito mosquito? Primeiro dia, primeira noite, o segundo dia, a terceira noite ela já fica mais fria e mais alta, não tem tanto mosquito, mas ainda tem. No topo, é tranquilo de mosquito. Aí, o que é que eu acho que funciona? Que funciona para mim e para a maioria das pessoas? Roupa, calça e blusa de mangas compridas. Isso é o que funciona. Agora, evita a roupa preta. Roupa preta atrai mosquito. Certo? Mas, quando você está caminhando ou à noite, não é tão intenso. Tem um horário que é mais intenso, que é mais no finalzinho do dia, no comecinho do dia. Mas tem bastante, viu? Tem muito. Tem. Moacir? Não, a segunda parte do contexto do Moacir, por gentileza. Desculpa. Não, pode continuar. Banhos, da lavagem de roupas. Perdão, eu acabei esquecendo. Tá. Eu saber se eu levo alguma barra de sabão para lavar roupa, se não é possível, que tipo. Não, desapega da roupa limpa. Esquece a roupa limpa. Usou, vai ficar suja até o final. Não é nem sobre lavar, é sobre secar. É muito pequena a chance de você conseguir secar de fato. A gente recomenda levar uma corda para varal para vocês tentarem secar nos momentos de sol, que de repente ensopou alguma coisa, precisa escorrer, aí leva a corda para varal, vai ser bem útil. Mas secar uma roupa, assim, sentir a necessidade de lavar e depois secar, não. Você pode fazer, de repente, nos 2 últimos dias, pegar alguma roupa, molhar para refrescar o corpo, a caminhada está muito quente e tudo mais. Mas com a intenção de lavar para usar roupa limpa, não. E os banhos, sempre de rio. E o banho de cachoeira, existe uma cachoeira que fica no caminho, no segundo dia, a gente costuma parar lá, quando o tempo está favorável. Aí isso quem vai dizer é o guia de vocês, certo? E lá no topo também tem muitos lugares para banho. Aí o guia ele vai orientar, ele vai dizer, gente, hoje a gente vai caminhar e vamos conhecer tal lugar, levem roupa de banho, levem isso, levem aquilo. Mas o banho mesmo higiênico na primeira noite, na segunda noite é banho de rio, e no topo vai ser onde tiver água. Pode ser um laguinho, pode ser uma cachoeira, pode ser onde for.
Aí o guia ele vai usar a criatividade de levar vocês em lugares onde vocês possam tomar banho. Pela cara, o Marcos ficou meio assustado com essa história. Tudo bem? Agora, Moacir. Não, eu vi aqui a minha dúvida, eu acabei de. Estava aqui no documento aqui do lado que eu estou vendo, acompanhando. Pode continuar, o Marcelo aí estava. Sim. Marcelo. Primeira coisa, se alguém tiver interessado em comprar meu banho, já estou vendendo, fica à vontade. Acho que eu vou pular os banhos. A água, agora, para beber, normal, né? Isso a gente vai encontrar no caminho, porque... Tem bastante. Vai ter bastante ponto de coleta de água. É recomendado utilizar o clorim, dependendo do nível de chuva, que pode ter no dia que vocês vão coletar, no dia anterior, a água pode ficar bastante sedimentada. E aí o clorim é bem recomendado. Mas para quem é muito acostumado a estar tomando água de rio e tudo mais, talvez não faça tanta diferença. Mas é recomendado. Sempre tem pontos de coleta. Vou escrever aqui, clorim, que eu também não conheço, nunca usei isso. Tá. Isso vai estar lá no checklist. São pastilhas de hipoclorito de sódio. Ah, tá. Beleza. Respondido, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Ninguém? Então, eu vou aproveitar para conversar um pouco assim. Marcos. Mais longe. Sim. Só mais uma pergunta de logística. Se convém levar, porque agora que eu estou sabendo assim das condições de banho, levar mais algumas roupas secas para deixar no rosto e na volta ter uma roupa para viajar de avião para me espantar os outros passageiros. Pode fazer isso. Convém muito. Com certeza. Vocês, se tiverem uma mala extra, uma mochila, pode ficar no hostel. E na volta pega, mas pode ficar. O pessoal sempre deixa alguma coisa no hostel. Aí a gente guarda, sem problema. Inclusive, quem não tiver no hostel Native, também consegue deixar a bagagem lá. Tudo bem? Beleza. Então, bora conversar um pouco sobre a documentação de vocês. No grupo, quando a Juliana criou o grupo, ela mandou uma mensagem explicando que lá na Venezuela é aceito passaporte e RG. O que acontece? Com o passaporte, o processo da entrada é bem mais demorado. Nossa indicação é que vocês prefiram usar o RG. Por que é mais demorado com o passaporte? Porque tem um processo de uma entrevista lá. Então, se todo mundo passar pela entrevista, a nossa expedição, querendo ou não, vai começar bem mais tarde. Com o RG é muito rápido. A gente manda com antecipação para o guia já organiza lá a entrada de vocês e é bem rápido. Então, a gente vai entrar em contato. Se vocês ainda não enviaram, podem enviar sim a foto do documento, pode ser no privado da Juliana ou comigo, mas a gente sempre vai preferir o RG. Juliana? Pode perguntar, Juliana. Eu queria avisar para vocês, para concentrarem as fotos dos documentos no meu privado mesmo, tá? Enviem lá o quanto antes. Se puder enviar hoje, por favor, já pode enviar. E vamos evitar o passaporte. O penúltimo grupo atrasou um dia de expedição porque uma pessoa resolveu utilizar o passaporte, resolveu trocar um documento e ia utilizar o passaporte, chegou lá, queria utilizar o RG. Então, a gente precisa fazer isso com antecedência, e vocês não podem mudar de ideia. Se enviou a foto do RG, tem que apresentar o RG, porque senão vocês podem perder um dia de expedição por causa disso. E é algo que foge do controle e a gente não pode fazer nada a respeito. Juliana, o RG pode ser RG digital? Não, tem que ser o RG físico. Pode ser o antigo, então, vamos lá. velho, rasgado, mas tem que ser o físico.
Então vamos lá. O meu filho Pedro, que está indo aí na expedição também, não está com RG físico, foi tirar hoje aqui no Poupatempo São Paulo, e eles falaram que não tem mais o RG físico, que é um outro registro geral de informação, RGI, de identidade, e ainda não tem. Como que a gente pode fazer isso aí? Vai de passaporte? Ele pode ir de passaporte? Só ele? Pode. Se é o único documento que ele tem, ele pode, mas a gente já vai ter em mente que esse processo pode demorar. Ele bom. pode, e assim, no geral, todo mundo pode. A gente não indica. E outra coisa que é muito importante, não dá para mudar no último minuto. Esse atraso que a Juliana está comentando na penúltima expedição foi porque a pessoa trocou no dia da expedição o documento. O guia passou a informação lá e quando o grupo chegou na fronteira, a pessoa não estava com o documento que o guia tinha colocado na lista. Entendi, então, beleza. Foi por isso. A todo momento, vocês têm que informar para a gente. Tem que falar, olha, o documento é esse por tal motivo. Porque nossa intenção aqui é que vocês consigam atravessar a fronteira o mais rápido possível. Por isso que a gente chega muito cedo, por isso que a gente manda o documento para o guia com antecedência. Tá bom? Gilberto ou Marcelo? Não sei quem. Marcelo agora? Tá Eu já desligado. perguntei agora do negócio do passaporte aí. Marcelo. Então, sobre o documento, eu já havia enviado o passaporte porque a informação do RG chegou depois para mim. Então, Não, e no salto é necessário o passaporte. No salto é o passaporte mesmo. Então, no meu caso, acho que não tem jeito. Acho que então é o passaporte, né? Eu posso Você levar não os tem dois. RG? Eu tenho, posso levar os dois, sem problema. O meu é antigo, mas eu dois, então, porque o salto, ele é obrigatório passaporte. Ele só é tá. passaporte. Perfeito. E o Monte Roraima já é outro procedimento. Por isso que eu envio o passaporte. No seu caso, você vai ficar lá na fronteira do lado de dentro, então talvez não precise passar de novo na fronteira. Talvez. Olha, a gente vai tentar agilizar para que isso não seja necessário. Eu estou procurando aqui, eu acho que eu não tenho arquivo aqui comigo do RG, e eu só volto para casa na quarta-feira à noite. Então eu só consigo enviar do RG na quarta-feira à noite. Exceto se, aí vem a outra pergunta que eu ia fazer, né? Quando vocês falam RG, é RG mesmo ou a carteira de habilitação serve? Não. A carteira de habilitação não serve. Só RG, o passaporte. Então aí nesse caso... Considerando que o passaporte tem essa demora extra. Mas não serve. Eles não aceitam lá. Mas como Salto Anjo eu preciso do passaporte, é o que foi. Aí o RG eu só consigo enviar na quarta-feira à noite. Mas eu consigo enviar, eu tenho o antigo. Tudo bem. Aí você manda para a Juliana. Porque a gente consegue fazer o processo do Monte Roraima separado também, a entrada de você. Tá bom? Combinado. Marcos. Juliana caiu. O meu RG tem mais de 10 anos, ele é de 2012. Isso vai causar problema lá? Porque A gente nunca teve problema. Nunca. Tá, então vou levar o RG. Tudo bem, ótimo. Juliana tá escutando? Não? Tudo bem, eu acho que é a internet. A internet daqui de Roraima é assim, uma maravilha. Uma maravilha. Ela caiu. É péssima aqui a internet. Tem isso da documentação. Outra coisa muito importante que a gente pede a vocês. Vocês precisam avisar para o contato de emergência que a gente vai mandar mensagem. A gente vai mandar mensagem confirmando esse contato de emergência. Se o contato não responder, a gente vai ter que solicitar um novo contato. Por quê? Que não pode acontecer do contato de emergência não ficar disponível. Tem que estar disponível. A gente nunca precisou acionar, mas é uma medida de segurança, tá bom? A gente vai entrar em contato com eles perguntando, olha, você é o contato de emergência de tal pessoa? Aí eles precisam responder. Muita gente visualiza e não responde. Então, a gente pede que você avise, se possível, hoje, para o contato de emergência.
Também, para o contato de emergência, vocês precisam explicar que são 7 dias de expedição e nesses 7 dias vocês vão ficar sem internet. Porque também acontece muito da pessoa ficar preocupada, né? Mandando mensagem, olha, não estou conseguindo contato. E, infelizmente ou felizmente, é parte da expedição ficar sem internet. Então, a gente pede que vocês revisem isso daí. A gente fica 7 dias sem internet. Talvez, no primeiro dia de Monte Roraima, vocês ainda vão conseguir pegar a internet lá na comunidade Paraitepu, onde começa a expedição. Mas é uma coisa que não dá para ter certeza até o dia da expedição. Tudo bem? Até aqui? Ótimo. Tem outra coisa aqui. A Juliana, provavelmente vai ser a Juliana, vai solicitar de vocês o itinerário. O itinerário de chegada e saída da cidade. Isso porque a gente precisa montar a informação que vai para o transfer. Vocês sabem que está com um retorno, Moacir. Vocês sabem que o transfer, quando você chega no aeroporto, está incluso. Mas para a gente coordenar toda essa logística, é preciso ter o itinerário. A gente manda tipo um formulário no WhatsApp mesmo. Vocês preenchem e a gente passa essa informação para o transfer. Provavelmente a Juliana vai entrar em contato com vocês amanhã. Amanhã é o mais provável. Aí, quem não tiver ainda hospedagem, mas já tem informação do horário de chegada no aeroporto, pode já ir mandando. Tudo bem? Temos alguma dúvida até aqui? Só uma perguntinha. Não. Sim, Moacir. Existe algum reporte passado para os contatos de emergência de que está tudo ok na expedição, sei lá, de 2 em 2 dias, uma vez por dia, alguma coisa assim? Olha, na expedição de Monte Roraima, o melhor cenário é quando a gente não tem informação. Por quê? Porque o guia só entra em contato com a agência em Boa Vista quando alguma coisa acontece, e alguma coisa errada acontece. Tipo, alguém machucou, ele avisa. Mas se tudo estiver segundo o planejado, ele não entra em contato. Ele tem, sim, um rádio, um telefone satelital, mas não é para ficar se comunicando todo dia. Entendi. Só Beleza. uma situação de emergência. Tá ok. Mais alguma pergunta? Era isso, obrigado. De nada. Não, é isso, porque eu acho que nos últimos 3 grupos aconteceu de alguma pessoa não avisar, ia ficar sem internet na expedição, e eu conversava com a família todo dia, várias vezes no dia. Então, graças a Deus, foi uma pessoa por grupo. Mas imagina se são várias, fica complicado. É verdade. Teve até a esposa de um turista que ela falava, não, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa de errado, não sei o quê. Foi uma situação bem, bem complicada. Então, é bom já vocês avisarem. Eu mandei no grupo, novamente, o checklist com a informação. Quem não assistiu o vídeo, a gente indica muito vocês assistirem, porque, na verdade, tem muita informação lá. É uma reunião de mais de 1 hora também. Quando tiverem alguma dúvida, a gente sempre prefere mandar no grupo. Só quando é uma questão muito pessoal, vocês mandem no privado. Mas se é uma coisa que pode ajudar todo mundo, melhor mandar no grupo, a gente responde lá e já fica a resposta para todo mundo. Tá bom? Ok. Então, eu acho que, por enquanto, é isso. A gente está sempre à disposição. Pode ser que, às vezes, demore um pouco para responder, mas pode mandar mensagem em qualquer horário.
e a gente responde sempre. Ô, Selene, só resumindo umas pendências que a gente tem que cumprir, é foto da identificação e contato de emergência. Tem que passar para vocês, é isso? Eu não passei ainda. O contato de emergência a gente tem. A gente tem o contato de emergência de vocês. Vocês só precisam avisar para essas pessoas que a gente vai entrar em contato. Ok. Bem? É isso. E depois a gente vai solicitar a informação do itinerário. Mas a Juliana vai mandar mensagem para vocês no privado. Isso vai ser no privado. Então, muito obrigada. Eu sei que na semana é bem corrido para todo mundo, mas essa reunião daqui é muito importante. A gente agradece o tempo de vocês. Se precisarem, a gente está à disposição. E é isso. Beleza. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tudo de bom. Nos vemos em breve. Até a viagem. Tchau, tchau.